Conhecido também como diagrama de Gantt, esse gráfico é muito utilizado na gestão de projetos para acompanhar a evolução, o progresso de atividades ao longo do tempo. E eu já vi Gantt sendo criado em várias ferramentas diferentes, tanto em ferramentas próprias para a gestão de projetos, mas por outro lado também já vi muita gente criando o Gantt de uma forma totalmente manual dentro do Excel ou até mesmo direto lá no PowerPoint para fazer uma apresentação. Nesse vídeo você vai aprender como criar um Gantt de uma forma super prática e rápida dentro do Power BI. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Letícia Smirelli e minha missão aqui é compartilhar tudo que eu sei sobre análise de dados, Power BI e design de dashboards para que você seja um profissional mais estratégico e bem remunerado. Bora então falar hoje sobre o gráfico de Gantt. Eu trabalhei por muitos anos com gestão de projetos e eu sei o quanto é utilizado esse tipo de gráfico e o quanto também ele exige manutenção, principalmente se você passa aí por reuniões de reportes semanais, mensais e precisa apresentar isso para o restante do time. E a grande vantagem de construir um Gantt aqui no Power BI é que você também pode acompanhar outros indicadores do seu projeto junto com o cronograma e fazer com que eles fiquem de forma interativa. Então, se você acompanha, por exemplo, curva S, acompanha outros KPIs, indicadores aí de custo, tempo, escopo, carga de trabalho do time, fazer isso através de um dashboard no Power BI é uma ótima solução, tá? Bora aqui para minha tela para eu mostrar para vocês um exemplo de dashboard de gestão de projetos que eu desenvolvi aqui no Power BI, que basicamente ele tem duas páginas. Então tem uma página aqui de visão geral e nessa página eu acompanho a curva S, que é o plano versus o real ao longo do tempo também. Acompanho aqui a abertura das atividades, o workload aqui dos recursos para eu ver, por exemplo, quem tem mais carga de trabalho ou menos, atividades por status, aqui em cima tem alguns outros indicadores e também filtros que pode ser feito, então vai ficar muito legal. E na segunda página eu deixei só o cronograma em si, então aqui está o Gantt, caso você nunca tenha visto e não saiba, né, como é um Gantt visualmente, é isso aqui. E aqui em cima também tem os filtros que funcionam. Então, se eu quiser filtrar, por exemplo, por uma fase específica do projeto, ele vai ficar interativo. Se eu quiser, por exemplo, ver as atividades só de uma pessoa específica, eu posso filtrar pelo nome dela e vejo aqui só as respectivas atividades. Também tem o segmentador aqui de data para eu olhar só um período específico. O Gantt é super completo aqui com a data de hoje, ó. Então, ele cria, né, essa linha considerando qual que é a data atual, que é outra informação relevante aí para acompanhar o projeto, e eu construí ele através de uma base em Excel. Então, vou mostrar para vocês aqui o que está por trás, que basicamente é uma tabela que eu tenho aqui um índice, então eu tenho uma coluna aqui numérica, onde eu estou ordenando do menor para o maior aqui a ordem das minhas atividades. Isso vai facilitar também para quando a gente criar o Gantt conseguir classificar isso, tá? Tem uma coluna com a fase do projeto, descrição da atividade, percentual de conclusão, tenho aqui a data inicial e data final, que são duas premissas fundamentais, tá? Então, basicamente, se você tiver a coluna de atividade, data de início e data de fim, você já consegue criar ali o Gantt de uma forma mais básica, tá? E para você conseguir praticar, eu vou disponibilizar este arquivo em Excel aqui na descrição. Então, dá uma olhada na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário que eu vou deixar fixado o link para você fazer o download. E uma coisa que é importante você ter em mente é que aqui eu estou fazendo em Excel até para conseguir compartilhar com vocês de uma forma mais fácil, mas o Power BI tem vários outros tipos de conectores aqui de dados. Então, você pode usar outras fontes de dados. Quando a gente vem aqui na guia Obter Dados, vejam quantas outras opções possíveis a gente tem. E se você usa o Project, tem um tipo de conector que é esse aqui, ó, chamado Feed ou Data, tá? Então, esse tipo de conector aqui você consegue criar uma consulta dos seus dados do Microsoft Project para facilitar aqui esse processo de extração para dentro do Power BI. Então, um exemplo é em Excel, mas dê uma olhadinha aqui depois, caso você use algum outro software, ou então essas informações estão em algum banco de dados, por exemplo, dê uma olhada aqui na guia Obter Dados, porque pode ser
que tenha já um conector pronto. Agora, então, vamos para a parte prática, porque eu já abri aqui um arquivo sem o Gantt para criar do zero junto com você. A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar um visual personalizado. Então, aqui a gente já tem alguns visuais padrão que já vem no próprio Power BI e eu vou clicar nesse botão Obter mais visuais para ele abrir a Microsoft App Source, que é onde a gente consegue adicionar visuais personalizados. Um adendo é que para você conseguir acessar, você precisa estar logado. Tá vendo que tá aparecendo o meu nome aqui em cima? E se você não tem uma conta e não sabe como criar, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como criar uma conta corporativa de graça, tá? Então, vou deixar também na descrição. E aí, estando logado e clicando ali em obter mais visuais, a gente vai buscar pelo termo Gantt aqui na barra de pesquisa. Então, se busca aqui com 2 T's, tá? E olha só quantas opções que aparece, são 13 opções de visuais personalizados no total. Eu já dei uma fuçada em vários deles, mas usar de verdade eu já usei 2, que é esse aqui da própria Microsoft, que é chamado simplesmente Gantt, e esse outro, que é o da Mac Software, que é este aqui. Eu vou clicar em cima para vocês verem. E esse aqui eu gosto mais porque ele tem outros recursos que a gente pode adicionar. Então, ele é um pouquinho mais completo do que o da Microsoft ali, que é um pouco mais simplificado, mas que também funciona, tá? Para a gente adicionar, basta clicar aqui, ó, em adicionar. Beleza, a importação foi bem sucedida. E aqui, agora eu posso clicar nessa setinha e a gente vai notar que ele aparece aqui, ó, como a última opção. Então, todos os visuais personalizados vão aparecer aqui nessa parte inferior, tá? Vou clicar em cima dele. Beleza, a primeira coisa que eu vou fazer é posicionar ele aqui, para ele ficar bem grandão. E aqui do lado, agora, a gente precisa preencher os campos, tá? Primeira informação fundamental, a premissa para ter um Gantt é eu ter data de início e fim de cada uma ali daquelas atividades ou então das fases do projeto, depende de como que você quer fazer a abertura do seu gráfico, tá? Nesse caso, eu tenho na minha base de dados, ó, as colunas de data inicial e data final. Então, nesse gráfico aqui, onde a gente tem a informação Start, é aonde a gente vai colocar a data de início das atividades. Então, eu vou clicar aqui em adicionar dados, vou vir aqui na base do projeto e adicionar aqui, ó, a data inicial. Beleza, ainda não apareceu nada. Agora eu vou vir aqui em End e eu vou adicionar a data fim. Então, vou clicar em adicionar, base projeto e pegar aquela coluna com a data final. Beleza, data de início e fim devidamente adicionadas e agora a gente vai adicionar aqui as categorias, tá? Primeira categoria que eu vou colocar é aquela coluna de índice. Lembra que eu mostrei para vocês que tem uma coluna aqui onde eu criei uma hierarquia aqui numérica, né? Das atividades do início do projeto até o fim. Então, o número 1 seria a atividade número 1 que eu preciso fazer no projeto e a última aqui, a atividade final, tá? Se você tiver atividades que ocorrem ao mesmo tempo, não tem problema. Essa coluna de índice você pode adicionar dentro lá do Power Query para você criar ali essa ordem. Vou voltar aqui para a guia exibição e clicar então em categoria e a primeira informação vai ser o índice. Aí já está aparecendo algumas barras, tá vendo? Agora a gente vai colocar ali mais informações para não ficar só um número aparecendo. Então eu vou adicionar também a fase do meu projeto, que eu tenho essa informação. Então, muitas vezes os projetos possuem fases, né? Então, tem a fase de concepção do projeto, fase de desenvolvimento, fase de testes, e isso aí vai depender, é muito particular da área daquele projeto, tá? Eu vou diminuir aqui o tamanho, ó. Então, para diminuir, basta arrastar e puxar para cá. Posso deixar o número aparecendo se eu quiser, deixar bem pequenininho. Além da fase, eu quero ter a abertura aqui da minha base projeto, as atividades. Então, eu tenho a coluna atividade, ó, e agora vou diminuir de novo. E vou adicionar, por fim, também a coluna de status. Então, vou clicar aqui em adicionar dados, base projeto, status. E aí sim, eu já tenho todas as informações, ó. Veja que ele cria uma barra de rolagem e com poucos cliques a gente já tem o nosso Gantt pronto, tá? Então, basta ter essa base em Excel ou então em outro formato ali que você conecte com o Power BI
e selecionar esse tipo de gráfico, alimentar aqui data de início, fim e as categorias que você quer exibir aqui na lateral esquerda, que o Gantt está criado. Para a gente deixar ele um pouco mais incrementado, eu vou colocar aqui na legenda, para ele pintar a cor dessas barras de acordo com o status, tá? Então, em legenda, eu vou clicar aqui em adicionar, base projeto, e vou colocar aqui o status. Olha só, agora ele cria uma legenda aqui em cima e eu já consigo ver, né, batendo o olho ali na barrinha, de acordo com a cor dela, qual é o status daquela atividade. Então, é uma informação relevante que vale a pena adicionar. Outra informação legal é ter o responsável aqui. Então, eu posso adicionar um label, né, um rótulo de dados que eu queira para aparecer aqui nessa barra. Nesse caso, eu vou optar por adicionar o responsável, que eu tenho a coluna do responsável por cada atividade ali. Vou clicar em adicionar e aí ele aparece. Mas aqui em Data Label, eu poderia adicionar qualquer outra informação que eu considere relevante que apareça aqui imediatamente ao lado da barra. Então, é bem customizável. Tem também outros campos aqui que a gente poderia explorar, mas eu quero mostrar para vocês o essencial, o básico que funciona, que são essas informações que a gente já incluiu. Vou fazer mais algumas alterações, clicando aqui em cima, vou clicar aqui no pincel, mais opções, e vou alterar aqui o título. Na verdade, eu vou desativar o título para ele ficar mais clean. Vejam que aqui tem como eu adicionar a data de hoje, então ele já está ativado. E eu posso também fazer uma variação aqui da hierarquia. Então, ele está mostrando o nível mensal. Mas se eu quiser, eu posso selecionar, por exemplo, o nível diário. Olha só como ele muda aqui em cima. Posso escolher também nível semanal, nível quarter, que é o trimestre, também fica legal. Ou até mesmo se é um projeto mais extenso, eu posso mudar aqui essa hierarquia dessa linha do tempo aqui da parte superior e deixar nível ano, tá? Então, é muito legal essa customização aqui com um clique. E aqui, super importante, ter a data de hoje, Caso você não queira, que eu acho que vai ser difícil, se você precisar, dá para desativar aqui essa informação, tá? Aqui a gente pode ativar ou desativar essa marcação aqui do grid, né? Dessas linhas aqui, eu vou deixar aparecendo. Aqui também eu posso fazer outras configurações, então mudar, por exemplo, qual que é a posição que eu quero que apareça aqui esse rótulo de dados, qual é a cor, fonte, tamanho, rótulo da categoria também, consigo mudar. Uma coisa que eu vou fazer é vir aqui em tamanho e estilo, vou colocar uma borda nele, e eu vou arredondar essa borda, tá? Que aqui o Power BI chama de fronteira visual. Vê se eu aguento essa tradução. Vou colocar aqui, canto arredondado 10, que daí ele já dá um toque, tá vendo? Já fica mais legal, como ele é um visual grande e todo o restante já tá arredondadinho assim, eu vou deixar ele arredondado também. Se eu quiser mudar a cor do fundo, eu posso. Então, ele fica totalmente customizável aqui, dá para passar horas fazendo essas configurações, mas só de você fazer um gráfico de Gantt nessa velocidade já é um ganho absurdo de produtividade e ele fica super interativo aqui com os filtros funcionando. Você pode personalizar as cores aqui da legenda e deixar ele da forma que você achar melhor, tá? Se precisar ocultar, e ver só o Gantt em si, dá para você expandir, né, ou recolher aqui as informações da lateral. E com isso, você já sabe criar um Gantt no Power BI. A partir do momento que esses dados forem atualizados, ele vai refletir aqui. Então, criou uma vez, depois basta você manter aí um processo de atualização dos dados e fazer manualmente aqui clicando no botão atualizar ou então criando até uma atualização agendada lá no Power BI Serviço. Com isso, a gente conclui a criação aqui do gráfico de Gantt. Espero muito que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com todo mundo aí do seu trabalho e me conta aqui nos comentários se você quer mais vídeos de visuais personalizados, porque tem vários outros que eu posso trazer aqui para vocês. Esse é somente um deles. Eu vou ficando por aqui e te vejo numa próxima. Até lá!